No nome de Jesus, aqui está teu servo. A responsabilidade é dele, mas a unção é do teu Espírito sobre ele. Nós oramos aqui pedindo que a tua graça se manifeste através da vida dele. E que a tua unção seja algo, ó Deus amado, que flua através das suas palavras. Espírito Santo, conduz toda essa pregação, essa exposição. A nós que estaremos aqui, Senhor, ouvindo, dá-nos espírito de revelação, dá-nos espírito de sabedoria, no pleno conhecimento teu. Ilumina os olhos do nosso coração, ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que nós compreendamos o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui com os irmãos. Estou aqui com meu filho, João, pequenininho aqui. Esse é o nosso primeiro ministério, né? A nossa família. Sou casado, temos 3 filhos. Sou casado com a Sara. Ela está na nossa igreja sede hoje, com as nossas outras crianças. A Sara ficou lá com a Ana, a nossa mais novinha, bebezinha, de 6 meses, e a Bebel, que é a nossa filha mais nova, mais velha. E o João é o do meio, né, João? Amém. Irmãos, eu vou ministrar uma palavra breve que o Senhor falou no meu coração, tem falado, e é muito para os nossos dias de hoje. Nós precisamos nos posicionar, e o tema é posicione-se. O pastor compartilhou, né, nós viemos lá de Buíque, Pernambuco. Então, para os irmãos terem uma ideia, a gente pega para vir para Mauá, a gente pega um ônibus de Recife, de Buíque até Recife, cerca de 5 horas mais ou menos. Aí depois de Recife a gente pega o avião, 3 horas e pouco. É um dia de viagem para chegar aqui. Mas é gratificante, fazia 2 anos que a gente não vinha para cá. A gente está visitando alguns irmãos, algumas igrejas, e é importante a gente estar ministrando, levando testemunho do que Deus tem feito lá, incentivando uns aos outros, né? Nós vemos na palavra que Paulo e tantos outros incentivavam os irmãos, às vezes com cartas, às vezes presencialmente, e é assim, mutuamente, mesmo nós estamos sendo de denominações diferentes, somos do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Amém? E o tema é esse, posicione-se. Queria ler com os irmãos, acho que eu colocou aí, né? Em Isaías 60, versículo 1, diz assim, ó: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Tem uma outra versão que diz assim: que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a luz, e a glória do Senhor está brilhando sobre você. Irmãos, essa presença, as irmãs estavam ministrando aqui o louvor, o grupo de louvor, e como é interessante a gente estar conectado com o Espírito, estar entendendo que o Espírito Santo está falando conosco, e já começa até antes do louvor. Nós precisamos estar conectados, alinhados com o Espírito. Peça nesse momento, mesmo que seja no seu coração, fala: Espírito, fala ao meu coração nessa manhã. Se conecte com Ele nesse momento. Não pense no que você vai fazer daqui a pouco, nas suas preocupações de amanhã, porque o inimigo muitas vezes ele quer roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Então se conecte com o Espírito Santo nesse momento e peça: Senhor, fale ao meu coração, que realmente essa palavra venha de encontro àquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã, em nome de Jesus. E olhando para esse versículo é interessante, porque ele fala assim nessa outra versão, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz, a glória do Senhor está brilhando sobre você. E eu vou compartilhar um pouquinho com os irmãos daqui a pouco, alguns testemunhos, e é muito importante a gente se posicionar, irmãos, porque talvez, se você não se posicionar, várias pessoas poderão deixar de conhecer essa palavra, deixar de conhecer esse evangelho. Eu, há um tempo atrás, eu já aceitei Jesus há muito tempo atrás, mais de 20 anos na caminhada com Cristo, mas teve uma época da minha vida que eu estava apenas vivendo dentro da igreja. Vinha para os cultos, trabalhava. Para quem não sabe, eu sou músico formado, então eu tocava, ministrava,
fazia tudo, mas chegou uma época da minha vida que eu estava apenas indo para a igreja, apenas cumprindo algo, apenas uma atitude religiosa. E chegou um tempo que eu estava estagnado e Deus usou uma pessoa num período que a gente estava em oração lá com o pessoal no retiro, e aquela pessoa não sabia nada do que eu estava passando. Talvez você também pode estar se encontrando nessa situação que eu passei por uma época da minha vida. Às vezes nós estamos dentro da igreja fazendo algo, sabe, ministrando, estando na filmagem, na mesa de som, no data show, enfim, fazendo alguma coisa para o Senhor, mas muitas vezes cumprindo tabela. Muitas vezes não estando alinhado com o que o Espírito Santo tem para nós. Estamos dentro da igreja, mas muitas vezes não cumprindo o propósito, não vivendo essa verdadeira alegria em nosso coração de compartilharmos aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor fala para nós, e falou através de Isaías: levanta-te, resplandece. Ou seja, o povo já estava meio que estagnado, e nós muitas vezes podemos nos encontrar assim, estando dentro da igreja, mas estagnado, e o Senhor fala: levanta-te nesta manhã, se posicione porque eu vou te usar, o Senhor quer nos usar. E quando eu me posicionei, irmãos, foi algo muito rápido, porque em 2019, o pastor chegou no final do ano, tinha um casal que ia para Buíque ajudar a obra missionária lá, e de repente aconteceu uma situação, esse casal não pôde ir, e em menos de 10 dias, o pastor fez o desafio, e na época eu estava passando uma crise financeira muito grande em São Paulo. Eu falei: pastor, se for para eu ir para lá, para Buíque, para ajudar na obra missionária, só se for um milagre, porque nós estávamos passando por muitas dificuldades. E aí ele fez um desafio, ele falou assim: vamos fazer um desafio, então, se a igreja abraçar a causa, é que realmente Deus quer que vocês vão. Eu falei: amém. Aí ele fez uns carnezinhos, né, para a gente ser mantido na obra missionária lá, e aí começou a distribuir. Irmãos, os carnês acabaram na terceira fileira da igreja. Aí falei: Deus, eis-me aqui, né? E é engraçado que às vezes a gente faz alguns desafios para Deus, né? A gente é tão bobinho, né? Quando Deus quer, Ele faz, irmãos, mesmo que seja impossível. Para nós era impossível levantar recursos para nos manter lá, e de repente a minha fé, eu nem imaginava que, eu falei, esses carnês talvez sobrem. Acabou na terceira fileira da igreja. A igreja, o pastor Guilherme conhece, é funda. Então, acabou que a gente teve que fazer outros carnês, enfim. E Deus confirmou, né? Naquela época, foi mais do que a gente tinha estipulado como um desafio diante de Deus, e Deus nos mandou. Por quê? Porque Deus tinha algo novo para mim, para minha família. Ele queria nos usar de uma maneira nova, e eu precisava me posicionar. Deus usou aquele momento para nós nos posicionarmos. E aí, quando nós fomos para a obra missionária, com os irmãos que já estão lá, a equipe, né? Nós temos uma equipe, o Jonathan, a Gi, tem o Roberto e a Camila e outros casais que nos ajudam lá, só que tempo integral somos só nós 3 de casais. E chegando lá, eu vi que foi um propósito de Deus, porque Deus, Ele acendeu de novo essa chama, sabe? Esse desejo pela obra, esse desejo de fazer a vontade dEle, e a necessidade do povo, tudo. A igreja também lá, ela já estava, era uma igreja bem acanhada, o pastor visitou, então nós tivemos todo um trabalho com o pessoal ali, que Deus foi nos usando para que tivesse um renovo também na nossa igreja lá em Buíque. Nós temos visto o quanto que Deus tem agido. Nós estamos, depois da pandemia estava bem difícil, e nós começamos a voltar com o trabalho de visitas nas casas, dos lares, e lá no sítio nós tínhamos uma célula, e essa célula nós conseguimos, pela graça e misericórdia do Senhor, multiplicar. Hoje já são 3 células lá, o pessoal já está voltando para os cultos no sítio, porque depois da pandemia foi um pouco difícil, mas nós precisamos, como eu falei, nos posicionar. E foi quando nós nos posicionamos, Deus foi trazendo outras pessoas, e hoje, graças a Deus, tem bastante gente, tanto nas células quanto nos cultos. Os irmãos terem uma ideia, o culto de crianças, quando é realizado lá, a gente nem faz, não tem nem como divulgar, porque a maioria não tem celular, não tem como se comunicar. A gente põe uma faixinha e pede para os irmãos avisar. Aí, quando a gente chega, para nossa surpresa, 200, 300 crianças que surgem, que a gente fala: meu, de onde está saindo? Vai vindo criança debaixo da cerca, assim, passando
Eles andam muito, irmãos. Eles mandam, tipo assim, andam 6 quilômetros, 7, 8, depende do lugar que eles estão, vem a pé. Ou vem de carroça de burro, que a gente chama lá, né? Aquela carroça, amarra o burrinho, vem todo mundo montado em cima. Irmãos, e é gratificante porque como eu falei, eu era do Ministério de Som, Mídia, então eu me preocupava muito com a estética da igreja, falava, pastor, a gente tem que investir e tal, não sei o quê. A gente fazia festas para arrecadar e tal, e quando eu cheguei lá, a igreja de São Batido, nem porta tinha. Aí aquilo ali foi uma lição para mim, porque o evangelho é simples, né? Lógico, o ar-condicionado, tudo isso facilita para nós, né? É muito bonito. Mas quando você vai para uma realidade de missão, aquilo ali mexe com você, você fala assim, os meus valores acho que não estavam tão certos. Talvez eu não estava tão alinhado com a vontade do Senhor. E aquilo mexe com a gente, irmãos. E foi quando, chegando lá, Deus foi, sabe, tratando o nosso coração, mudando a nossa mentalidade. E a gente entendeu essa questão de nos posicionar. Hoje, graças a Deus, sim, a gente tem nossas falhas, tem nossos erros, nossos pecados, né? Mas, pela graça de Deus, a gente tem vivido. Hoje eu falo que hoje eu tenho vivido o centro da vontade do Senhor. Mas você não precisa ser enviado como missionário ou ir para outro lugar para viver o centro da vontade do Senhor. Apenas precisamos nos posicionar para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Em Mateus 4,16 diz assim, ó: o povo vivia nas trevas e viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, sobre a sombra da morte. Raiou uma luz, essa luz é o nosso Senhor. Irmãos, então não tem como nós escondermos. Se nós estamos realmente vivendo com Cristo, com o Senhor Jesus, não tem como esconder essa luz. Ela está em nós. Nós precisamos ser esse sal da terra, essa luz do mundo. Nós precisamos ser essas pessoas às quais o Senhor chamou. A palavra do Senhor diz que Ele nos transportou do quê? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Ou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados para esse reino. A partir do momento que nós fomos transportados para esse reino, não tem como voltar atrás. Não tem como, sabe, abandonar o barco, largar a mão do arado. Eu sei que talvez seja uma palavra um pouco dura de confronto, mas o Senhor corrige aquele que Ele ama. Se o Senhor está nos corrigindo, está nos dando uma palavra de talvez um confronto nessa manhã, porque Ele nos ama e quer nos usar. Irmãos, Deus tem algo grande para nós, para cada um de nós. Deus quer nos usar para conquistarmos a cidade de Mauá, falarmos do amor dEle, onde quer que nós estejamos. João 8,12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a luz, é o Senhor Jesus. Nós precisamos, sabe, levar essa luz onde quer que nós estejamos, onde quer que o Senhor nos leve. Nós precisamos anunciar esse amor que está em nós. Em Joel 3,9 diz assim: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem e ataquem. Interessante que ele fala: despertem os guerreiros. Irmãos, você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor, sabe? Não desanime, não desista por algo que talvez tenha te deixado triste, alguma situação, mas coloque diante do Senhor, fala: Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser, sabe, uma ferramenta em tuas mãos, na igreja, onde quer que eu esteja, eu quero ser usado pelo Senhor. É tempo do Senhor nos despertar como guerreiros dele. E no versículo 10 diz assim: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, das suas foices façam lanças, diga ao fraco: sou um guerreiro. Amém? Nós somos guerreiros do Senhor nessa geração. Nós temos visto que os tempos são maus. Então, se nós não nos posicionarmos, irmãos, nós não vamos resistir. Sabe, se a palavra não entrar em nosso coração, se nós não deixarmos essa palavra ser gerada através do Espírito em nós, não tem como a gente resistir. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Eu destaquei até esse versículo aí, esse trecho. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para a
anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa geração eleita, irmãos. Nós somos esse povo ao qual o Senhor escolheu. Nós não podemos deixar que as pedras clamem em nosso lugar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, como corpo, como ferramentas de Deus neste lugar, amém? A seara é tão grande e os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, orem àquele que está encarregado da ceifa e peçam a ele que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Nós, como eu falei lá, a nossa equipe é pequena, nós temos alguns missionários em tempo integral e nós temos a igreja no centro da cidade, em Buíque. Aí realizamos o culto na terça à noite e no domingo de manhã. E na quinta noite a gente desce lá para o sítio, a gente anda cerca de 26 quilômetros em estrada de terra. Quem já dirigiu Kombi aqui? Sabe o que é Kombi, né, irmão? A sua tinha quanto de folga? É difícil não ter, né, uma E a alavanca da marcha? Engatava direto? Eu tinha que dar aquele jeitinho. Irmãos, para quem não sabe, a Kombi, ela é tipo a caixa da Kombi é assim, você vai engatar, você tem que fingir que você vai para um lado, você engata para o outro, para ela não se surpreendida na hora de engatar, porque não engata, irmãos. A alavanca natural da Kombi, ela é difícil de engatar. Aí nós fizemos uma adaptação lá, porque o pastor Guilherme até viu, agora a gente consegue engatar a marcha, vai tranquilo, né, pastor? Porque a Kombi, ela tem algumas limitações, né? A coluna, né? Estrada de terra, a gente visitou, tem um irmão também que a gente acompanhou. Para quem não sabe, temos as viagens missionárias também, geralmente a igreja realiza no final do ano, entre dezembro e janeiro, né, na virada. E aí vai uma equipe de ônibus para lá, a gente faz um trabalho evangelístico, leva cestas básicas, enfim, faz um trabalho de assistência social também. E aí nesse período que o pessoal foi na última viagem, esse irmão que eu ia citar agora, o Jurandir, ele aceitou Jesus e ele estava bêbado na praça lá, fizemos um culto, chovendo, e aí um menino da nossa igreja fez o desafio para ele, perguntou se ele queria aceitar Jesus, e ele topou, e na hora que ele aceitou Jesus, irmãos, ele desmaiou, apagou assim, ó, puf. Aí eles pegaram, né, levantaram ele, e na hora que ele voltou, ele falou que ele voltou sóbrio. Voltou sóbrio, assim, ele estava entendendo o que o meu irmão estava falando com ele, e ele estava, na hora ele estava embriagado. Tipo assim, quem olhasse para ele e falasse, fala de Jesus para esse cara está bêbado. E o menino foi, sentiu de Deus, direcionado pelo Espírito, foi lá, começou a falar de Jesus e ele aceitou Jesus. Agora praticamente ele não quer largar Jesus. Eu falo assim, às vezes, quando a gente estava discipulando eles, né, a gente foi 4 meses, o pastor conheceu a estrada lá, sobe, desce, buraco, pedra, só passa de Kombi ou carro alto. Carro baixo sofre ali, meu carro já foi algumas vezes quando tive que ir e sofre. E aí, discipulando ele, no primeiro dia que eu fui discipular, assim, nas primeiras semanas eu desci aquela estrada dele, lá da casa dele, eu olhava assim, falei, Jesus, eu não te amo, porque ele vem a pé, ele vem de carroça de burro, eu não teria coragem, eu acho. Falei, Jesus, me perdoa. Eu acho que se eu estivesse na condição dele, eu não iria. Comecei, sabe, dar um tempo com Deus ali no trajeto. Porque às vezes, como eu falei, irmãos, a gente precisa ver a realidade. Às vezes a gente acha que a nossa realidade está difícil. Mas tem outros que estão mais necessitados que nós. E aí, temos motivos para desistir do Senhor? Não temos. Às vezes a gente mora perto da igreja, temos um carro, está garoando agora de manhã, acho que eu não vou, porque posso pegar uma garoa, né, vai que dá uma gripe. Irmãos, é confrontante quando a gente vê essas realidades, assim, tipo assim, daqui, né, porque a gente teve tanto tempo aqui, quando a gente foi para lá, e eles não reclamam. O mais interessante de tudo isso é que você não vê eles reclamarem.
não vê eles questionarem. Apenas eles vão para a igreja, vão adorar a Deus. Aí você pergunta, e aí, foi difícil e tal? Não. De boa, tranquilo. Eles vêm de longe, como eu falei, as crianças, nos cultos kids, enfim. É algo que serve para, sabe, dar um chacoalhão lá dentro de nós, falar assim, meu, acorda, sabe? Isso foi comigo, sabe? Foi um confronto comigo. E, como eu falei, a equipe ainda é pequena, mas nós temos visto o fruto. O Jurandir é um fruto desses. A região que ele mora é bem carente mesmo, é um pouquinho mais... Tipo assim, a gente está no centro de Buíque com a igreja, entre a igreja dos Cágados, que é no sítio, e a nossa igreja na cidade, tem 26 km. A casa dele deve ter uns 15 a 18 mais ou menos, mas é muito difícil o acesso mesmo. Então nós vemos, sabe, Deus levantando essas pessoas, mesmo com as dificuldades, talvez até com a dificuldade intelectual, de entendimento, né, de se expressar, de leitura do português, mas você vê que Deus está levantando pessoas, e isso é gratificante. Mas talvez, se a gente não tivesse se posicionado, ido discipular, cuidar, sabe, abraçar, talvez não estariam firmes com Jesus. Então, é isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Nós precisamos nos posicionar. Talvez você conheça alguém que não veio hoje na igreja, ou que é seu vizinho, que está fraco na fé, que é seu amigo, sabe? Sirva como ferramenta para que essa pessoa se firme com Jesus. Deus quer nos usar, irmãos. Amém? Acho que você já deve ter ouvido essa palavra, ekbalo. No original do grego, né? O verbo é usado para enviar. Mas é como se fosse um envio com ímpeto, com força. E o Senhor Jesus, Ele nos manda dessa maneira, sabe? E quando eu fui para Buíque, nós pensamos assim, o pastor falou assim, talvez vocês fiquem um ano, ajudem lá na estruturação da igreja e retornem, tá bom? Eu falei, amém. Aí hoje já estamos em 2024. Fomos em 2020. Então, não tem como, irmãos, quando Deus quer fazer algo, não adianta a gente se planejar, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Se você já entregou sua vida para Jesus, meu irmão, não tem retorno. Nós estávamos lá, eu ia ficar um ano, mas aí Deus foi falando, fica mais. Eu falei, Deus, eu já não vou fazer mais planos, nem para ir, nem para voltar, porque se eu entreguei minha vida para o Senhor, o que eu quero de volta? E aí a gente está lá, e nesse meio período surgiu alguns projetos. A gente testemunhou, conversou com a pastora Silvana, o pastor Guilherme, sobre a questão da dificuldade que eles têm, tanto na questão escolar geral, né, leitura, crianças com 12 anos, 11, que não conseguiam ler, e vão para a escola. Eles estão na escola lá nos sítios, nas escolinhas que tem lá, mas porque, irmãos, infelizmente, há uma ação maligna, na verdade, né? A gente sabe que governamentalmente falando, não há interesse com que essas crianças tenham conhecimento. A Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E quando diz verdade, também está falando da verdade, lógico, da palavra absoluta, mas também conhecer a verdade. Eles não conhecem, muitas vezes não conhecem nem os direitos deles. Não tem leitura. Então, diante dessa situação, a gente começou, em 2020 mesmo, a gente já teve uma intenção de fazer alguma coisa, e começamos a fazer um reforço escolar bem básico, assim, bem tímido, porque a gente também não tinha muitas ferramentas. E aí, com algumas professoras lá nos ajudaram a direcionar algumas coisas. Aí entrou a pandemia, então a gente praticamente não conseguiu fazer mais nada nesse sentido. Só que aí depois, a pastora Silvana e o pastor Guilherme foram lá e, como instrumento de Deus, trouxe de volta esse desejo para a gente estar ministrando e falando com eles. E aí hoje a gente tem um trabalho nas salinhas, na hora do culto. Eles ministram a palavra e ao mesmo tempo também ensinam eles na parte da leitura, fazem alguns trabalhos dinâmicos, para que eles consigam ter uma leitura um pouquinho melhor, para que eles consigam estudar a palavra em casa. E a nossa intenção é construir ao lado da igreja lá uma escola. Por enquanto a gente fez só 2 salinhas, que é onde a gente vai começar esse projeto esse ano, de ter um tempo maior com essas crianças, mas depois a ideia é ter uma escola grande para eles, uma escola de verdade. E também nesse meio tempo a gente começou a construir um espaço de dessalinização de água. Na casa de vocês chega água todo dia? Chega, né? Chega? Glória a Deus. Talvez a gente nem sinta falta, né? Lá em Buíque, eu fiz uma cisterna na casa que eu moro de aluguel,
porque a água chega muito fraca. E se não cair lá na cisterna, ela não tem força nem para subir na caixa às vezes. Então a gente fez essa cisterna e ela chega, eu consigo manter a caixa, mas lá no sítio é pior ainda, porque a água que eles têm é salobra, é uma água salgada. É só para os gados, para a palma e olhe lá. E aí a gente instalou o dessalinizador, tudo, fizemos processos de osmose, fizemos o teste na água, só que infelizmente ainda a água deu um pouquinho salgada. Ela ficou com 400, assim, só para explicar para os irmãos, a taxa da água do mar é 6.000, 5.000 micras, né, que é a quantidade de sal por água. A nossa lá do sítio, a pura, quando sai do poço, é 4.000. É quase a água do mar. Então nós fizemos esse tratamento de salinização, de 4.000 abaixou para 400. É bom, só que assim, você pode prejudicar os rins, enfim, o corpo, porque ainda é uma taxa alta de sal. Você não sente no paladar, mas é uma taxa alta. E aí, conversando com o dono da empresa lá que fez o projeto para nós, eu falei assim, ó, a gente não vai servir essa água para as pessoas. Ele falou, não, mas tem lugar aqui no Pernambuco que o pessoal dá para as pessoas assim mesmo. Eu falei, então, se eu não tomo, se eu não dou para os meus filhos, eu não vou dar para as pessoas. Aí ele ficou assim, eu falei, vamos tentar uma outra solução. E Deus deu uma estratégia assim, falando no meu coração. Foi algo de Deus, porque às vezes você está ali pensando o que a gente vai fazer. Aí eu falei assim para ele, se a gente fizesse o processo novamente, pegasse essa água, passasse, ele falou, tem uma possibilidade, pode ser que reduza. Eu falei, vou fazer o teste. Aí jogamos para uma outra caixa, fizemos a descida, e aí, graças a Deus, abaixou para 24. Então a água já está mais que potável. Quando eu voltar agora lá em fevereiro, a gente só vai fazer um último tratamento, que é a base de cloro, para eliminar coliformes e qualquer outro tipo de bactéria. E aí já vamos poder servir água para os irmãos lá. E esse foi um dos projetos do começo que Deus tocou no meu coração e eu falei, eu não posso ir embora sem terminar isso. E graças a Deus agora em fevereiro, a gente voltando lá, a gente vai terminar dentro de um mês, já vai terminar, graças a Deus. Foi trabalhoso, irmãos, foi alguns anos a gente tentando, porque não é barato. Para os irmãos terem uma ideia, uma máquina dessa custa em torno de, nas lojas, nas fábricas que eu pesquisei, era de 40, 60 mil reais. Aí a gente foi em acabei encontrando por coincidência, né? A gente fala coincidência, mas eu estava andando num lugar, eu vi umas placas de uma empresa, eu falei, anotei. Aí anotei lá, entrei em contato com um cara, e por incrível que pareça, era o dono, que me atendeu na hora que eu consegui falar lá. E aí, negociando com o dono, ele falou assim, eu gosto muito desses projetos, eu era mais novo, eu gostava de fazer essas coisas, eu vou ajudar vocês. A gente não tinha R$1, irmãos, para comprar a máquina. E aí, no fim, de 30 mil, ele baixou para 24 mil. Eu falei, a gente não tem dinheiro. Ele falou, não, vê o que você consegue aí. E aí a gente negocia, fica em paz. Tá bom. E aí foi, um irmão recebeu ele estava trabalhando, ele tinha um processo, na verdade, e ele fez um propósito diante de Deus, que se ele recebesse esse processo, ele ia mandar para a obra missionária lá. E aí a gente recebe, de vez em quando, uns irmãos mandam, 100, 200, para a gente comprar cimento, fazer as coisas lá, arrumar as salinhas, enfim. Aí a minha expectativa não era tão alta, porque a gente já estava acostumado com uma média, né? Você tem uma média espaciada, deve ser nessa média. Aí, de repente, esse irmão que tinha um processo, ele manda lá, assim, eu mandei uma oferta. Eu falei, amém, irmão, Deus abençoe. Eu nem olhei na hora que eu estava fazendo manutenção no carro, aí na hora que eu olhei assim, falei, nossa, será que é isso mesmo? Irmãos, ele mandou um valor muito alto. Aí eu falei, Deus, será que é isso mesmo? Aí eu olhei de novo, falei, é isso mesmo. Falei, irmão, aí a gente vai fazer um investimento assim e tal, e foi praticamente o valor da entrada. Ele mandou, só que aí a gente não tinha um valor total ainda para cobrir a máquina. E a gente estava construindo essa linha, foi antes de fazer o evento também. E aí chegou um dia, eu subi lá no escritório, falei, Deus, o que eu faço? Porque a gente quer construir as salinhas, mas eu também não quero deixar de fazer o dessalinizador e ter água potável. O Senhor me dá uma direção. Aí o Senhor falou assim, agradece a cada um que contribuiu, tanto para o dessalinizador quanto para os projetos. Amém. Aí agradeci primeiro o irmão lá, o que mandou essa oferta um pouco maior, que já estava conversando ali.
Ele falou, não, irmão, mas aí pode ficar tranquilo que ele já tinha falado, né? Na verdade, isso aí é só uma parte, que ele não deu para mandar tudo, não. Eu falei, amém, glória a Deus. Aí, no outro dia, eu agradecendo esse irmão, agradeci o outro também, que tinha mandado uma quantia um pouco menor. Eu falei, irmão, ó, eu queria te agradecer, porque a gente gosta de deixar bem transparente com todos que contribuem, né? Eu gostaria de te agradecer e tal, esse valor vai ser destinado a isso, isso e isso, a gente está tentando negociar. Falei, o salinizador ficou o valor X. Ele falou, é mesmo? Mas esse valor? Mas e aí, o que vocês estão precisando para acabar? Meu irmão, a gente vai ter talvez o valor da entrada e vamos ver o que a gente faz. Ele falou, mas é quanto? Eu falei, ó, vai ficar em torno de 8 mil a entrada. Ele falou, e o restante? Eu falei, vai ficar a parcela de tanto e tantas vezes. Tá bom. Não pode fechar, fecha com o nome da empresa lá que eu pago o resto. Ou seja, Deus proveu o desalinizador e o dinheiro da salinha. E eu estava preocupado, porque eu falei, Deus, eu não quero fazer nenhum e nem outro, deixar um na mão, entendeu? Porque a gente já estava angariando algumas coisas, montamos a estrutura. Irmãos, lá a gente não paga pedreiro, a gente mesmo vai lá e ergue as paredes, não tem dinheiro para fazer isso. Então, com toda essa dificuldade, manutenção de carro, sabe? Aí chega uma hora que você fica, para onde você vai? Falei, só para os braços do Pai. E aí ele resolve, né? E aí foi, Deus mandou, nós conseguimos fazer toda a estrutura da salinha, com ferragem, cimento, dinheiro para erguer a parede, fechamos a cozinha. Só que aí, os irmãos sabem, quando vocês mexem com construção, o cálculo é 1, e na hora que você vai fazendo, sempre tem alguma coisinha que aumenta, né? Mas deu assim, para fazer a estrutura grossa, né? Das salinhas, tudo. E aí Deus levantou o pastor Guilherme e a pastora Silvana, fizeram a conferência, e aí nós conseguimos finalizar toda a parte estrutural. Aí agora, praticamente a parte de acabamento que a gente vai fazer, contrapiso das salinhas e uns detalhes. Mas Deus moveu. E é isso que Ele quer que a gente se posicione, sabe? Coloque diante dEle e o resto Ele faz. Às vezes a gente fica aflito, né? Como que vai ser? E agora? A gente não tem para onde correr. Aí os irmãos terão uma ideia, as entradas da nossa igreja lá em Buíque, entradas, dízimos e ofertas e tudo, não cobre nem o nosso aluguel, porque o pessoal é bem carente. Então, é Deus mantendo a obra lá. A gente não tem como explicar. Às vezes eu teve um irmão que falou comigo, né, o seu Carlos, ele nos ajuda muito lá na obra. Ele falou, Bill, e aí, como é que nós vamos fazer? Eu falei, seu Carlos, a gente tem que pôr a botija. Se não tiver a botija, o azeite vai parar. Eu falei, então vamos trabalhar, Deus vai mandar. E foi assim, irmãos, a gente trabalhando, sabe, evangelizando, conquistando pessoas para Jesus, fazendo célula, e Deus vai mandando. Deus vai mandando recurso. E é milagre, assim, que a gente experimentou de uma maneira sobrenatural. Então, tipo assim, se você falar, chegar lá na igreja, olhar lá o que a gente já conseguiu fazer, assim, de onde vocês conseguiram? Não sei te explicar. É Deus. Porque é Ele que faz. Quando a obra é dele, quando tudo está na mão dele, é Ele que faz, irmão. A gente não precisa se preocupar, a gente precisa apenas se posicionar. E aí Deus vai e age. Eu vou pedir aliás, tem mais uma parte aqui. Vou adiantar um pouquinho para a gente ganhar tempo. Pode passar mais um, por favor, irmão? Porque uma observação, né? A transformação, né? Nós precisamos ser transformados por Jesus. Quando o Senhor nos manda, sabe, nós precisamos entender esse ímpeto. E nós, quando formos para Buíque, realmente nós somos enviados sem retorno, sabe? Tipo assim, equipado, sabe? Eu senti como se fosse assim, Deus falando, ó, sai do ninho, sabe? Às vezes a gente precisa ter esse empurrão assim, sabe? Às vezes a gente está dentro da igreja, mas nós precisamos ser lançados para voos maiores. É assim como a lagarta, né, ela se torna borboleta, não tem mais para onde, não tem como voltar para o casulo, é um processo que não tem volta. Aceitar Jesus é um processo que não tem volta, irmãos. É daqui para frente, é daqui para mais. E vou falar uma frase para a gente encerrar a ministração. Jim Elliot, é um dos 50
dos 5 mártires, né, do Equador dos anos 50, ele usou uma frase assim, ó: nós não precisamos de uma grande chamada, mas de um bom chute no traseiro. Parece ser meio grosseiro, né? Mas é realmente isso. Sabe, chamada, a gente já foi chamado, irmãos. Só que às vezes a gente se acomoda, né? Gostoso sentar na cadeira e ficar, né, ouvir a palavra, ser ministrado. Mas às vezes a gente precisa ministrar também. Chegou a hora da gente ministrar. Chegou a hora da gente se posicionar e, sabe? É que nem o pastor falou assim, chamou de pastor, eu não sou pastor, né, ainda, né? Se Deus quiser, eu serei, mas isso não, assim, sabe, não é algo que fica na minha mente, tipo assim, eu quero ser pastor. Irmãos, nós precisamos apenas ser servos. Ser pastor vai ser uma consequência. Aliás, nós já somos quando nós nos posicionamos, quando nós começamos a discipular, quando nós começamos a cuidar de alguém, nós já somos, né? Não por carteirinha, né? Mas por cuidado, porque o Senhor, ele olhou ali para Davi, que estava ali cuidando, sabe? Deus, ele está olhando para o que você faz. Talvez não tenha um holofote, talvez não tenha um púlpito, mas o cuidado que você faz é o cuidado com o que Cristo quer que você faça com alguém. Talvez você está cuidando de uma pessoa, hoje você está discipulando alguém, você está, sabe, falando de Jesus para alguém. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Essa mensagem aqui eu tinha ministrado lá na igreja também, só que eu vou pedir para o irmão passar, porque aqui eu usei lá para o pessoal que está querendo entrar no nosso grupo. Nós temos um grupo, pode falar, pastor, sobre esse grupo? Dá tempo ainda, né? Nós temos um grupo lá no WhatsApp, se você quiser acompanhar, saber como que é a obra missionária lá, a gente sempre posta atualizações, por exemplo, evangelismos, os projetos que a gente faz, sempre a gente posta por lá, porque é um canal direto, às vezes a pessoa quer saber o que está acontecendo, como que está a obra missionária, ou sei lá, se Deus tocar no seu coração de ajudar em alguma forma, enfim, fica a liberdade para os irmãos. E aí nós montamos esse grupo, porque aí a gente faz sempre essas atualizações para os irmãos estarem acompanhando a obra e tal, tá bom? Então, se os irmãos quiserem adicionar, esse é o meu contato, depois eu coloco o contato dos irmãos do grupo lá, e aí você fica por dentro de como está acontecendo a obra, o que está acontecendo por lá, o IC, tá bom? O outro, pode passar, esse aqui é da minha, pode passar, por favor. É da minha oferta que a gente tinha feito um ministrado para o pessoal, porque, como eu expliquei, lá em Buíque a gente recebe uma oferta voluntária dos irmãos, então eu não tenho salário. Aí é Deus para sustentar, irmãos, porque a gente não tem um salário da igreja, não tem um salário fixo, então nós fomos pela fé e Deus tem nos sustentado. Eu trabalho também com algumas coisas, então eu vi Deus movendo, porque tinha época que, principalmente depois da pandemia, um ano e pouco depois da pandemia, muita gente teve a dificuldade e não continuou nos ajudando financeiramente, a gente compreende. E Deus foi levantando, abrindo portas para eu conseguir fazer alguns serviços lá em Buíque mesmo e suprindo as necessidades. Então, a gente vê a mão de Deus, sabe? Às vezes mesmo eu não tendo a contribuição aqui, Deus abriu uma porta de emprego para fazer alguma coisa nas minhas folgas e a gente vai conciliar na obra, né? E Deus é bom. A gente tem, só para finalizar aqui rapidinho, a missão lá em Buíque, né? Nós temos a célula aqui na cidade. Pode passar, por favor. Essa é a célula no sítio. Tem alguns irmãos que moram bem perto da igreja. Aí a próxima é uma célula na casa da irmã Antônia, que é um sítio um pouquinho mais para frente. Tipo assim, da igreja dá uns 2,5 km, a gente entra por umas veredas assim, com a Kombi, vai lá se torcendo tudo e chega. Aí essa outra é a família do Nivaldo e da Quitéria, essa aqui já é um pouco mais longe, a gente vem da cidade, vai 26 km até a igreja, de estrada de terra. Aí da igreja a gente anda cerca de 6 km até a casa desse irmão. Esse irmão, eles têm essa família aqui. No começo estava um pouquinho de gente, a gente começou a fazer as visitas, sabe? Começou, como eu falei, nos posicionar e ir atrás dos irmãos que moravam na região. Hoje já vai bastante gente na célula, já aceitaram Jesus, as pessoas lá. Então nós vemos o agir de Deus, irmãos, e isso é precioso, como eu falei, quando a gente se posiciona, nós vemos o Senhor agindo, trazendo salvação, e isso é o que mais importa na obra, né? Aqui, você pode passar, por favor, irmão?
Esse é o dessalinizador, para quem não conhece, tá bom? Ele é uma membrana, passa água aqui, e essa água ela faz uma certa filtragem e tudo, e ela remove o sal vai para uma parte, e aí a água boa vai para outra, tá bom? Aí, passando o próximo slide, essa é a igreja lá no sítio. Então, esse quadrado amarelo onde vai ter uma quadrinha, desse lado de cá para as crianças brincarem, né? Prática esportiva. Aí desse lado de cá é a parte da escola, né? Que a Amanda, né? A irmã Amanda que nos abençoou com o projeto, fez todo o desenho de arquitetura, né? Aí que esse espaço já está destinado para isso. Aí desse lado de cá é a igreja, nesse telhado maior, e lá no fundo foi onde a gente construiu, com doações, ofertas, onde tem as salinhas e tudo, tá bom? Pode passar, por favor. Esse aí foi lado de fora da igreja, a gente ganhou uma doação também de madeiras, material, a gente fez um cercado. Se o irmão voltar, por favor, rapidinho. Aqui essa área era toda aberta, né? Nós ganhamos material, as madeiras, e interessante que as madeiras foi os próprios irmãos lá do sítio que doaram. Você vê que, às vezes não tendo condições, eles vão lá e fazem alguma forma de estarem juntos. A gente poderia fazer um desafio para a igreja de São Paulo, vamos lá comprar bloco e fazer um monte de coisa e fechar. Mas foi muito interessante que aí eu desafiei esse irmão, ele foi lá com o maior prazer, cortou as árvores lá onde é um local destinado para isso, né? Removeu e a gente está começando a fazer o cercado, que é aquele videozinho. Aí o cercado vai vir esse pedaço todo e fazer essa parte de trás para a gente começar a fazer o plantio também. Pode passar, por favor? Pode passar. O próximo. Aqui é a salinha, irmãos. Já está em 50% realizado, né? A gente vai fazer agora o detalhe de acabamento. Ali é muita criança, irmãos. É muita criança. Para os irmãos, como eu falei, ter uma ideia, o culto Kids é de 150 para cima. 200, 300 crianças. Teve vezes que não tinha lugar para sentar, a gente tinha que arrumar umas madeiras, fazer uns bancos improvisados com um bloco e a criançada sentar. E é gratificante, irmãos, porque a gente tem sentido no coração de investir nessa geração, porque é a geração que nós cremos que vai dar fruto. Pode passar, por favor. Aqui é a cozinha que a gente construiu também com a oferta, tanto do evento, né, da conferência, e das outras ofertas. Aqui foi um dia de culto kids, né? A gente montou uma bancada ali, e aí servia algodão doce, comida para as criançadas. Uma bênção, irmão. Pode passar, por favor. Aqui é a pizzaria que a gente montou lá. Teve um irmão que tinha um maquinário, um monte de coisa. Eu conversei com ele, irmão, a gente precisa levantar recursos para lá, porque se você puder nos ajudar, ele falou, não, tamo junto. Aí ensinou o menino a fazer pizza. Hoje a gente tem 4 pessoas trabalhando lá na pizzaria, já são 4 pessoas que estavam desempregadas, hoje tem emprego. E a gente montou a pizzaria em prol do projeto social que a gente tem lá. E tudo foi Deus, irmãos. A gente não tinha, como eu falei, nunca tem dinheiro, né? A obra missionária é assim, a gente vive pela fé. E aí, conversando com esse irmão, ele abençoou, deixou as coisas lá, ensinou os meninos a fazer pizza. E aí a gente está ainda, como comprou alguns materiais, está se pagando, mas em fevereiro agora já vai começar a reverter alguma coisa para a obra missionária lá no sítio. Então, são estratégias que Deus tem movido, e essa é a equipe que está lá nos ajudando, o pessoal. Pode passar, por favor. Planejamento em 2024, a gente vai finalizar as salinhas, estrutura da cozinha, o projeto Brota Vida, que é a parte de água, né? Que em fevereiro a gente vai finalizar. E o Centro de Ensino Brota Vida, que a gente quer, em nome de Jesus, iniciar as atividades com as crianças esse ano. Então, os irmãos estejam orando por nós. Sintam-se desafiados também para ir lá, se quiserem ir um dia, conhecer a obra. Vai ser uma bênção. O pastor também, se quiser programar, será bem-vindo. A nossa casa está aberta, tá bom? E essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, de nos posicionarmos, amém? O Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Amém? Deus abençoe e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Amém? Ele falou que não é pastor, mas está cuidando. Ele acha que não é. Mas glória a Deus pela sua vida. O pastor Balsui falou, vai, casa com a minha filha que eu vou te enviar para um lugar legal.
Aí ele ficou pensando assim: vou fazer missões, onde será, Senhor? Onde que a igreja vai me enviar? Quick, aí ó, a necessidade está lá. Deus abençoe sua vida, continue esse trabalho lá. Como ele disse assim, você precisa se colocar à disposição, basta isso. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas, não aqueles que estão ali querendo alguma coisa, mas aqueles que estão dispostos. O que? Não sei, Senhor, mas a tua vontade. Trabalho não falta, não é isso? Glória a Deus. Deus abençoe.